Mas se o Flamengo jogasse retrancado, ia perder do mesmo jeito. Se o Fluminense jogasse contra o Bayern, não como contra a Inter, perderia também. Simples assim, porque o Bayern hoje é muito mais time que a Inter. Mas a Inter é vice-campeã europeia. Só uma pessoa que não tinha ganhado nada de futebol entende que o Bayern é melhor que a Inter. A Inter eliminou o Bayern, porque a Inter, na reta final da temporada, ela atingiu um ápice, assim, ela se superou contra o Bayern, contra a Inter, contra o Barcelona, mas perdeu seu técnico. Jogadores, 4 jogadores foram embora, contundidos. Não sei se ficariam até o final, se fosse uma Champions League sendo disputada numa sede única, com uma final se aproximando e a possibilidade de alcançá-la. Né? O fato é que foram liberados 4 jogadores, 2 deles titulares. A Inter hoje é um time muito inferior ao Bayern. O Bayern caiu, mas o Bayern é a mesma base, mesmo técnico, um time muito forte. O Flamengo enfrentou o pior adversário possível. Talvez pior do que o Real Madrid, que está numa transição com o novo treinador. Só o Real Força amanhã. Talvez a gente tenha uma ideia do jogo contra a Juventus. Eu vou ao jogo amanhã, que é aqui em Miami. Até fiquei mais tempo aqui justamente para poder acompanhar esse jogo. O Manchester City também, a gente não sabe até onde vai, porque é um time muito modificado, que muito bem desconhecido. Né? O Guardiola está usando esse período da pré-temporada claramente. Ele chega a falar sobre a temporada 24, 25. Não, na última temporada, falou umas 3 vezes na última coletiva. E o que Ato fala? Não, a temporada que passou, a gente teve muita confusão, né? Atrapalhou muito. A temporada não acabou. Claramente ele encara como uma primeira etapa de uma pré-temporada que vai ser separada por um período de férias. Tanto que ele já estreou o Cherki, o Reinders, o Rodri voltou de lesão, jovens estão tendo oportunidades, ele está usando claramente. Agora acho que muda, porque no mata-mata, agora vou brincar aqui. Daqui a pouco tem o jogo contra o Lau, cheio de distritos. Agora tem que avançar. Todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder. Eu acho que uma coisa mata-mata é outra. Então eu acho que o Bayern, de todos esses, é o time mais pronto. O time que não mudou de técnico, não mudou o elenco, foi campeão alemão, foi importante, que tinha perdido o título para o Leverkusen na temporada anterior. E o Flamengo deu o azar de pegar justamente o Bayern, e o Bayern jogou muito bem. O Bayern jogou como se fosse um jogo à vera de uma competição europeia. Isso para mim ficou muito claro. Até em alguns sinais. A comemoração do Kimmich na defesaça do Neuer do X-Pereira Araújo. Os 3 cartões amarelos para mim são simbólicos. Aos 39, o Kane dá uma porrada no Ayrton Lucas e toma amarelo. Ele sai lá da frente para matar uma jogada na lateral esquerda do Flamengo, para impedir a progressão do lateral, que era o início de jogada ainda. Aí o Ayrton Lucas cai, ele toma o cartão, aí ele vai lá na cabeça, na nuca do Ayrton Lucas, dá um tapinho, tipo assim, foi mal, garoto. Como quem diz, o jogo aqui é esse. Não tem colechar. Eu não imagino, eu adoro o futebol do Pedro, acho o Pedro excelente, mas eu não imagino o Pedro fazendo isso. Centroavante que participa do jogo em todos os níveis, até para matar uma jogada 4-2, 39 segundo tempo. Aí aos 42, o Musiala, que saíra do banco, fez uma falta dura, tomou o cartão. Também para impedir a progressão de uma jogada. E o Leimer tomou o outro aos 47. 3 amarelos para bloquear a jogada do Flamengo, com 2 gols de vantagem. Quer dizer, os caras jogaram a vera ontem. Eles podem mais, podem. Se o Flamengo fosse o time mais forte, exigisse mais deles, eles jogariam ainda mais. Controlaram o jogo inteiro. Então, assim, qualquer comparação, discussão dessa, eu acho que a discussão de torcedor. O Fluminense pegou um adversário enfraquecido, humilhado na final da Champions, perdeu seu treinador e aproveitou muito bem, ganhou. O Palmeiras enfrentou um adversário doméstico, mas acho que o time que foi testado, que vai poder tirar muitas lições disso, é o Flamengo. Claro que perder é muito ruim. Óbvio, ninguém queria perder no Flamengo, queria ganhar. Mas o time que foi testado e mostrou para todo mundo a real diferença da elite do futebol europeu e a elite do futebol sul-americano. Mas a Inter, a Inter hoje não é mais desse grupo. Ela caiu no momento que ela foi humilhada na final e eu estava no estádio e foi uma coisa constrangedora. Até a torcida da Inter foi uma vergonha naquele jogo. Muito numerosa, mas pálida em relação aos franceses do PSG. E o Fluminense aproveitou bem e ganhou o jogo. Jogando de uma maneira que o Flamengo não jogaria, não saberia e não adiantaria. Contra o Bayern não adiantaria. É o que eu penso. E acho esse pensamento muito pequeno defender esse tipo de jogo quando o que impera no futebol brasileiro há anos, salvo exceções, são técnicos que jogam por uma bola e se notabilizam por isso. Eu sempre digo, nada com esse pessoal contra ele, mas o Muricy deixou um legado muito ruim do futebol brasileiro. Ele foi tricampeão com um time que jogava com 3 zagueiros, 2 volantes, para não tomar gol, aí uma bola parada, o Jorge Wagner e tal, né? Uma falta acabada, o Rogério Ceni, o Luiz cavava uma falta. Muito competitivo, foi campeão, merecidíssimo. Mas o modelo, a proposta, o conceito que foi copiado por muita gente é muito pobre. E eu sou feroz
adversário desse tipo de jogo, especialmente quando você tem bons jogadores. Então, se o Flamengo, com o elenco que tem, que poderia ter feito mais ontem, né? Cometeu erros que poderiam ter sido evitados, entrasse para jogar dessa maneira, se defendendo, sinceramente seria patético. Ia perder do mesmo jeito. Então, acho que pelo menos o Flamengo fez 5 gols nos europeus e tomou 5 gols. Ganhou um, perdeu para outro. Acho que não foi uma campanha ruim, não. Acho que foi uma campanha bem digna, com muitas lições para serem tiradas. Lições importantes que podem tornar, se bem aproveitadas, o Flamengo muito forte na sua realidade, que é o futebol da América do Sul. E aí, Rodrigo, você que acha que era, inclusive, setorista do São Paulo na época do Muricy, mencionado aí pelo Mauro nesse tricampeonato, ficou aí uma pontinha de e se fechasse a casinha mais e tal, e aí com esse resultado do Flamengo, vendo o que o Fluminense acabou conseguindo em termos de placar, né, propriamente dito, não de desempenho necessariamente. Eu acho que a discussão é pertinente, assim, né? O Mauro já apontou aí a diferença entre os dois times, né? Hoje o Bayern eu acho que é um time melhor do que a Inter, concordo com essa leitura, mas acho que ao mesmo tempo a Inter continua sendo um time forte, e que estava muito empenhada no jogo, né? E o Fluminense eu acho que adotou uma tática boa para a circunstância, e não foi uma tática bunda na rede o tempo inteiro, tanto que o Fluminense acabou com 11 conclusões a gol. Não foi a mesma coisa do que a gente viu, por exemplo, Botafogo PSG. Ele atacou, né? Mas eu acho que no caso do Flamengo não teria funcionado, e dou motivos diferentes do que o Mauro deu até. Por causa da característica do Bayern. O Bayern, ele é um time que sabe jogar com o outro time imprensado na sua própria defesa. Ele vai lá e coloca os zagueiros lá em cima, daqui a pouco tem quase 10 dentro da área ali, e você vai ficar o jogo inteiro imprensado, uma hora você vai tomar o gol. Eu acho que o Flamengo teria tido menos chance ainda contra o Bayern se tivesse jogado, se deixando imprensar e jogando lá atrás, do que teve jogando da forma que foi uma forma que tentou ter a bola em alguns momentos, e aí essa coisa começa com aquela leitura, cada um teve uma leitura diferente do jogo, né? O Mauro, por exemplo, acha que o Bayern controlou completamente o jogo. Eu vi, inclusive, na imprensa europeia, algumas pessoas que entenderam, olha, o Bayern botou o Flamengo com os pés no chão, mas teve momentos que o Flamengo botou o Bayern nas cordas, né? Foi o que a leitura de alguma parte da imprensa europeia, porque, de fato, o Flamengo teve a bola em determinados momentos, acabou até com mais posse de bola, e aí a gente pode discutir, o Bayern arrefeceu quando estava ganhando, eu acho que ninguém aguenta fazer aquela pressão que eles fazem o tempo inteiro, e então eu acho que a postura foi correta, acho que tinha que jogar desse jeito, é o jeito do Flamengo, e o Flamengo tinha que mostrar o seu futebol ali, e tinha um jeito de enfrentar, provavelmente iria perder, e eu acho que se jogasse defensivamente muito lá atrás, teria muito mais chance de perder, na minha visão, do que da forma como jogou. Eu só acho que assim, cometeu muitos erros. Foram erros forçados pela marcação-pressão do Bayern? Sim. Mas eu acho que no nível que está o Flamengo, se não tivesse entrado tão nervoso, poderia cometer menos erros e ceder menos essas chances ali. Com 10 minutos estava 2-0, porque o Bayern estava criando o tempo inteiro ali, o Flamengo totalmente imprensado, errando muito as saídas, né? Então eu acho que esse excesso de erro, e aí um erro que, na minha opinião, tem de estratégia, que eu não acho que tinha que ficar rifando a bola toda hora e tal, mas eu acho que em determinados momentos o Flamengo podia ter usado mais a bola longa, que ele usou só em algumas horas, né? O Rossi começou a usar a bola longa, mas depois que tinha passado aquele apavoro inicial, no início o Flamengo ficou o tempo inteiro tentando sair curto, e eu não acho que tinha que sair o tempo inteiro longo, mas tinha que ter usado um pouco mais a bola longa para explorar isso, e aí a gente tem a discussão também da escalação do Arrascaeta e do Bruno Henrique, que eu concordo, eu já vi a opinião do Mauro, o melhor teria sido utilizar o Bruno Henrique, porque ele teria tido esse confronto lá na frente. Eu achei que a leitura dele foi, a gente põe o Arrascaeta para ter mais a bola, e aí controlar o Bayern pela posse de bola. Mas o Arrascaeta não estava ganhando esses duelos, né? E não estava conseguindo manter muito a posse de bola, a não ser ali a partir dos 20 minutos. O Flamengo começa a ter uns 20 minutos ali de controle de bola, faz o gol do Gerson, aí depois, de novo, um erro fatal ali no terceiro gol. O terceiro gol é um erro infantil, não tem nada a ver com a pressão do Bayern. Ok, Luiz Araújo erra ali a bola para frente. Mas, pô, como é que 2 jogadores não conseguem sair no Goretzka para tentar, no mínimo, abafar aquele chute, né? Permitir um chute tão livre, e acho também que o Rossi foi mal nessa bola, porque era uma bola fraca e colocada, ele saiu, estava muito mal posicionado, por isso tomou o gol. Se ele tivesse melhor posicionado, talvez não tivesse tomado o gol. Então eu acho que teve muito erro individual,
numa execução tática que eu achei ok, com a questão só dessa diferença que eu acho que podia ter usado mais a bola longa. Mas respondendo aqui depois dessa longo preâmbulo, eu manteria o Flamengo jogando do jeito que é do Flamengo, inclusive para o que vai ser a próxima temporada, para o restante da temporada, que é o mais importante, né? Porque é onde vai se disputar títulos, né? Esse título era muito improvável, que o Flamengo tem que jogar desse jeito sempre. Isso aí. Obrigado pelas respostas de vocês. Batendo 15 minutos da nossa live, vou dar uma olhada aqui no nosso chat só para ver como é que tá, se vocês estão civilizados hoje, se vocês estão engajados hoje, se vocês estão xingando a gente hoje. Mas só para título de informação, a delegação do Flamengo viaja, né? Acho que já embarcou lá, tava para embarcar, né? A informação que a gente tinha lá dos Estados Unidos, e vai chegar aqui no Rio de Janeiro às 6h30 da manhã, no Aeroporto Galeão, lá no Desembarque Internacional. Então, virando a página de fato, né? Não vai estender mais a estadia lá nos Estados Unidos. O pessoal chega nesse início da manhã, né, dessa terça-feira, e já volta a treinar. Deixa eu só confirmar o dia correto aqui. Se não me engano, acho que é no sábado, mas eu falo direito para vocês, para não trazer informação errada. Então, sábado pela manhã, exatamente 9h30 da manhã, no CT Jorge Elal. E vamos ver quem está falando por aqui? Vamos lá, vamos ver vocês aqui no chat ao vivo. Continue votando na nossa enquete. Já tem bastante gente votando aqui, mais de 1.000 votos. Olha só, o pessoal está realmente participando. Obrigado pela sua participação. Mais para frente a gente avisa como é que está a parcial. A Mari está dizendo que sem palavras é só tristeza. Pois é, né? Então, o Diogo está mencionando que nossos rivais têm uma sorte. Acho que deve estar se referindo não só ao resultado, mas também ao enfrentamento, ao confronto em si, ao cruzamento. O Matheus dizendo que o Flamengo deveria aprender com Palmeiras e Fluminense, né? Vocês já debateram um pouco esse ponto de vista aí. O Flá Cerato aí cornetando o Felipe Luiz, dizendo que a gente está com um estagiário no comando, vamos tomar muitas bordoadas. Sim, pode ser um ponto até para debate, né? Se até que ponto essa questão foi ou não de inexperiência ou experiência do Felipe Luiz. Tem uma gente cornetando aqui a soberba da Flá Prez. Volta Domenech, calma, acho que não, calma, torcedores, calma. E a Inter de Milão, segundo o Fábio Lisboa, mostrou hoje porque levou de 5 do PSG na final da Champions. Eu acho que é um pouco por aí também. Meu caro amigo que comentou esse assunto foi o Fábio Lisboa. Deixa eu ver, tinha um superchat aqui do Eli. Tá. Mencionando o Mauro César Pereira aqui, esses biltres pífios pragmáticos. Tá bravo hoje. Pessoal aqui conectando, mas deu R$5 pra gente. Valeu, Eli Drumer. Pelos 5 contas aí que caíram na conta do UOL. R$5 para xingar, é isso? Que beleza. Para dar uma zoada aqui. Tá com grana, beleza. Se você quiser também dar uma zoada, deixar uns R$5 pra gente, fica à vontade aí para comentar. Agora, diante disso, amigos, desse comentário inicial que vocês fizeram, Mauro, você acha que o Flamengo tem obrigação, desembarcando, voltando para o Brasil, beleza. O Flamengo agora tem obrigação, não sei se com aspas ou sem aspas, de ser dominante no Brasil, pelo que mostrou no futebol mundial, no Campeonato Mundial, né, na Copa do Mundo de Clubes agora. Então, se não dominar como 2019 ou perto disso, vai ser um pouco frustrante diante desse repertório que o time mostrou? Eu acho que esse tem que ser o propósito, esse tem que ser o objetivo do Flamengo. Essa competição, eu fico muito à vontade para falar isso, porque eu falei várias vezes, está gravado em vários lugares aí. E essa competição não é para o bico do time brasileiro. Ninguém falou para ser campeão. Se for falácia que parte da imprensa brasileira vendeu na fase de grupo para a torcida e iludindo o torcedor. Essa conversa que não tem diferença. Hoje vão ficar tentando repetir isso. Eu já vi coleguinha colocando, não, porque ele é Inter, porque o Renato é subestimado. O Renato fez trabalhos péssimos no Grêmio nos últimos 2 anos e não pode ser avaliado por um jogo contra a Inter e que tudo deu certo. Então o técnico do Central Córdoba, eu até esqueci o nome do rapaz lá, que foi até a Guerra das Malvinas, ele tem que treinar a seleção da Argentina no lugar do Scaloni. Porque ele excelente treinador. Pois é, ele tem que assumir. Não quer dizer nada. Esse torneio é um torneio feito para os europeus. Há uma distância muito grande. O fato de a Inter ter perdido, a Inter que está vivendo uma crise desde que levou uma sapatada de 5-0, o Simone Inzaghi foi lá para a Arábia e tudo, tornou o seu adversário mais decisivo. Se o Fluminense fez um bom jogo, ganhou. Uma proposta que eu acho que não cabe para o Flamengo. Não cabe para o Flamengo. Não tem que jogar dessa maneira. Não vai saber, como o Rodrigo falou, vai se equivocar, vai se atrapalhar e nem adiantar nada, gente. Contra aquele adversário ontem, não iria adiantar nada. O Bayern contra o Boca, o Bayern contra o Benfica reserva, é uma coisa. O Bayern de ontem era outro papo, outra história. Acho que a pessoa tem que ignorar o jogo e passar o tempo todo do jogo sem olhar para o campo, olhando para o celular para ficar escrevendo bobagem, para não conseguir perceber a potência do time.
Qualquer um que entenda minimamente de futebol, que olhou para o jogo, percebeu o poderio daquela equipe jogando contra um time sul-americano. Foi a elite do futebol sul-americano, o Flamengo faz parte dela, técnica contra a futebol da Globo. E aquela foi a realidade. Os caras controlaram o jogo o tempo que eles quiseram. A Inter, hoje, não é para principal. A Inter que jogou a Champions, ela não existe mais. Ela acabou. Sorte do Fluminense. Aproveitou e avançou. Legal, bacana. Mas o que isso vai significar se o Fluminense for eliminado, digamos, pelo City na próxima rodada? Ele foi mais longe, ganhou uma boa premiação e tal. Vai voltar, a carruagem vai virar bom. Todo mundo vai voltar às suas realidades. A própria Inter se classificou contra o Bayern jogando reativa, né? Exatamente. No jogo em Munique, que eles ganham de 2-1 e jogando, tomando pressão e jogando reativo. Exato. Então, assim, na realidade, esse campeonato, ele serve para passar para a gente várias discussões, na minha opinião, mas ele não vai, não é ele que mede a força, porque é muito circunstancial. Hoje eu escutei uma pergunta que eu considero assim, de uma ingenuidade atroz, que é: o campeonato do Palmeiras é melhor que o do Flamengo? O Palmeiras foi o Botafogo, o Flamengo jogou o técnico, agora jogou com o Bayern de Munique. Você quer comparar? Não dá. O Palmeiras jogou a primeira partida boa do Palmeiras. A do Porto foi razoável, boa, vai. Mas a boa foi essa contra o Botafogo. O Flamengo fez um bom jogo contra o Bayern, fez um bom jogo contra o Fluminense. O time de reserva não jogou tão mal, mas não foi tão bem contra o Lousã, perdeu muito gol e tal. E contra o Bayern, o Flamengo foi subjugado. O Flamengo foi dominado por um time superior. Cometeu erros, que eu acho que tem muitas lições para serem tiradas, e tentar, a partir daí, se aprimorar. E muita coisa que a gente viu ontem passa pelo que o Felipe quer fazer. Ele quer ser um time de pressão, um time dominante. Para mim, por exemplo, um dos lances capitais do jogo, assim, que simboliza a partida. Bola com o pulgar. Até coloquei na minha rede social isso. Quando ele vai fazer o passe do Arrascaeta, o Pamecano já parte do campo de defesa para dar o bote em cima do Arrascaeta. Qual zagueiro faz isso no Brasil? O zagueiro sai para dar o bote, o Arrascaeta não teve tempo, a pessoa estava jogando contra o Maricá. Ele não teve tempo nem de pensar, fazer um giro, dar uma dominada, um passe, nada. Parecia uma criança ali. O zagueiro francês toma-lhe a bola, o Kane é acionado, chuta, a bola resvala no Ortiz, gol 2-0. É o símbolo do que foi o jogo aquilo ali. Uma diferença, os duelos físicos vencidos pelos jogadores do Bayern, a rapidez na recuperação dos amigos. É um outro patamar de futebol, que a gente, quando vê jogando um grande europeu com um grande europeu, você vê um confronto ali, né? Mas quando vê jogando contra um time como o Flamengo, que sempre é dominante, sempre tem posse de bola, pressiona os adversários, o Flamengo sempre faz isso. O Flamengo se colocou na posição inversa. Foi colocado literalmente contra as cordas. Qual time brasileiro sairia daquilo? Do que adiantaria jogar entrincheirado ali, se defendendo e dando bico para frente, isolando a bola, tentando encontrar um Plata ali para ver se o Plata consegue uma casquinha para o homem invisível, né? Podia ter outro cara com ele aí para pegar a sobra da bola. Foi acuado ontem. Foi uma coisa, o domínio foi integral, na minha opinião. Mesmo quando ficou um gol de diferença, eles sempre tiveram o controle do jogo. Os alemães. O time é alemão, né? Nem todo mundo ali é alemão. Sempre teve o controle do jogo. Quando o Flamengo faz um gol, eles alteram o comportamento, entram no modo pressão máxima e fazem mais um gol. E os erros do Flamengo, saída de bola e tudo, nenhum deles é à toa. São erros que têm que ser criticados, todos. Tá? Mas todos são provocados pela maneira como o time dos caras pressiona implacavelmente. É um negócio num ritmo muito diferente. Assim, a minha percepção, embora não me surpreenda, né, a gente sabe que é assim, mas vendo, assim, um pouco chocante. Ver, cara, olha o que esses caras fazem com um time que é dominante na América do Sul, na maioria das vezes. Coloca contra as cordas mesmo, e bate sem parar. Impressionante. Eu achei bem impressionante. E não tem outro time que tenha jogado nesse nível contra um time brasileiro. Então, qualquer comparação é uma comparação boba de torcedor, vale aí para brincadeira, cotação, mas numa análise séria, acho que não. E aí, Rodrigo? Brasileirão obrigação? Libertadores obrigação, tem que passar o carro na Copa do Brasil. Como é que você vê agora essa responsabilidade do Flamengo diante do que ele apresentou de nuances e, enfim, de futebol nessa competição internacional? Olha, obrigação ganhar campeonato ninguém tem, né? Nenhum time no mundo tem obrigação, na minha visão, pelo menos. Mas o que o Flamengo tem obrigação é de voltar para os campeonatos daqui, o Brasileiro, a Libertadores, e jogar sendo dominante, e aí sim, contra times que são inferiores, fazer a mesma coisa que o Bayern fez durante boa parte do jogo contra o Flamengo, e dominar o jogo, jogar com os zagueiros lá na frente, enfim, o que vinha fazendo o Brasileiro. Tem poucos jogos que o Flamengo jogou, acho que o jogo que eu lembro que o Flamengo não jogou dessa forma foi o jogo contra o Palmeiras, porque tinha uma circunstância muito específica,
Aí ele recuou um pouco e saía no contra-ataque para pegar o Palmeiras. Mas foi o único da temporada que os outros foram assim, quando estava jogando mal na Libertadores, lá fora, e aí não conseguia encaixar, mas não foi por opção, né? Mas tem que dominar os jogos. Isso aí eu acho que é o que tentou fazer, inclusive, contra o Bayern, acredito que vai continuar fazendo. Tinha um estudo, inclusive, do CIES, né, antes disso, a gente falou aqui na live, que sobre o Flamengo pressão, é o clube que pressiona mais alto do mundo, né? O Bayern era o segundo ou terceiro, eu acho que era o terceiro, e o Arsenal era o segundo. Eu não estou aqui comparando, dizendo que a pressão do Flamengo é melhor, não, mas ela era tão alta quanto, né? E o Bayern mostrou que é um dos que também pressiona mais alto, e a pressão dele foi muito mais eficiente, individualizada e tal. Então eu acho que tem lições positivas nesse sentido. Quando o Mauro fala que os alemães controlaram o jogo inteiro, eu discordo um pouquinho. Eu acho que aqueles momentos que o Flamengo teve a bola e que jogou, é porque também o Bayern não vai aguentar fazer essa pressão que é tão bem feita durante 90 minutos. E aí vai ter uns momentos que ele vai ter que arrefecer, e quando não tem essa pressão, o Flamengo conseguiu jogar. Isso, para mim, é um mérito. O que não significa que, não estou dizendo aqui que, olha, o Flamengo durante 20 minutos e tal. O Bayern foi melhor. Aliás, eu não sei se vocês acharam engraçado, eu vi muita gente rebatendo assim, não foi de igual para igual. Eu falei assim, quem que fez a análise de jogo? Qualquer jornalista, torcedor, que analisou esse jogo dizendo que foi de igual para igual. Todo mundo disse que o Bayern foi superior. Aí você vê o cara analisando, fala assim, eu discordo dos colegas que dizem que o jogo foi de igual para igual. Quem falou que foi de igual para igual? Ele está discordando de quem? Exatamente. Porque eu não vi ninguém falar. Todo mundo entendeu o Bayern como o melhor time, de melhores jogadores, dominante, e que ganhou o jogo por causa disso. Eu acho que o Flamengo teve seus momentos e mostrou que dá para jogar, mas que vai perder. Vai jogar 10 vezes, vai perder 8, 9. Vai empatar uma e ganhar uma ali numa circunstância específica num dia ruim do Bayern. Mas eu acho que, voltando aqui, vai ter que jogar. É bom lembrar que não vai ter o Kimmich, não vai ter o Kane e não vai ter o Neuer aqui quando o Flamengo voltar para o Brasileiro, né? Então, é bom todo mundo que está fazendo piada lembrar que eles não vão estar do outro lado, né?